Vamos resolver agora a questão 3. A questão 3 fala o seguinte: um projétil de peso P é lançado a partir de uma superfície horizontal plana. Considere que durante todo o voo do projétil sopra um vento contrário na horizontal, aplicando ao projétil uma força horizontal constante de módulo P4. Sabendo que não há interferência do vento na direção vertical, de que ângulo com a superfície horizontal o projétil deve ser lançado, de modo que a altura máxima alcançada pelo projétil seja igual ao alcance ao retornar ao solo. Então vamos pensar o seguinte: a gente vai ter uma situação, vamos imaginar a situação sem essa força de arrasto. Então o projétil seria lançado aqui, faria aquela parábola normal, né? E atingiria aqui. Com a força de arrasto, com essa P4, ele vai fazer isso. Ó. Ele vai atingir novamente a altura máxima de lá, só que ele vai andar menos. E ele quer saber o quê? Ele quer saber essa distância aqui. E ele fala que essa distância é igual a essa altura máxima. A gente sabe como calcular essa altura máxima, a gente sabe como calcular esse tempo de subida, que vai ser igual ao tempo de descida. E a gente sabe que a velocidade aqui no x ela é constante, mas nesse caso ele tem uma força resultante que é o P4. Então a gente tem todas as informações para que a gente possa resolver a questão. Vamos começar para a gente calcular o tempo de subida. Lembrando que o tempo de subida é o mesmo de descida, então a gente encontra o tempo de subida e multiplica por 2. Vamos lá. V igual a V0 menos GT menos, por quê? Ele está subindo. Só um detalhe aqui que eu não falei. Ele vai ter uma velocidade aqui V0, e aqui eu vou ter um Vx, e aqui eu vou ter um Vy. Né? Vamos fazer essa decomposição aqui em algum lugar? Eu sei que você já está craque de saber isso, né? Mas aqui eu tenho o Vx, e aqui eu tenho um Vy, e aqui eu tenho um V0. E aqui eu tenho um ângulo θ, que é exatamente, estou dando o nome de θ, que é exatamente o que ele quer descobrir. O Vx vai ser o quê? O Vx vai ser o V0 cosseno θ. O Vy, se você procurar aí, tem explicando como é que faz. Se você procurar aí no meu canal, você vai ver que tem explicando como faz decomposição de força. Só que essa é uma prova da escola naval, né? Acredito que todo mundo que está aqui já sabe fazer esse tipo de decomposição. Então vamos lá. V0 seno θ. Mas tem aqui no canal explicando fazer. Eu vou até colocar ele aqui novamente, tá? Como é que faz. Coloca um videozinho. Vamos ver como fica essa decomposição da velocidade. Importante a gente saber isso aqui. Então, o V0, né? A gente vai ter aqui, ó, o eixo. Eu vou fazer um eixo aqui. Fazer o eixo aqui, ó. Aqui é o Y. E aqui é o eixo X. Bom, estou orientando tudo para lá mesmo. Então, olha só. No eixo Y, eu tenho o quê? Vy. No eixo X, eu tenho o Vx. Eu tenho um ângulo θ aqui. Então, se eu tenho um ângulo θ, olha só. Aqui, ó, se eu fizer essa projeção, estou fazendo a projeção, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, posso calcular o quê? O cosseno do θ. Qual vai ser o cosseno do θ? O cosseno do θ vai ser cateto adjacente, Vx, dividido por quê? Por V0, que é a hipotenusa. V0. Então, eu vou ter o quê? Que Vx, fazendo a multiplicação cruzada, Vx vai ser igual ao quê? V0 cosseno θ. E aí eu posso fazer a mesma coisa para o y. Ó, se eu fizer, vou fazer de outra cor aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Fazendo aqui, ó, vou fazer a projeção do V0 aqui no eixo y. Tá aqui, eu só puxei para cá para não ficar muita informação no mesmo gráfico, tá bom?
aqui. Então, quando eu faço a projeção, eu tenho esse ângulo, essa reta. Isso aqui é paralela aqui. Eu tenho essa diagonal, então esse ângulo vai ser igual a esse, θ. E aqui eu tenho o quê? O VY. Então, olha aqui. Aqui eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Olha que interessante. Então, eu posso calcular o quê? O seno. Então, eu vou ter o seno de θ vai ser igual ao quê? Qual é o cateto oposto? VY. Quem é a hipotenusa? V0. Então, eu tenho o quê? Que VY, multiplicando cruzado, né? Vai ser igual ao quê? V0 seno θ. V0, né? Seno θ. Então, aqui eu fiz a decomposição das velocidades. É importante. Vamos lá. Então, Vx vai ser V0 cosseno θ, que é a horizontal, e Vy é o V0 seno θ. Vamos aqui. Esse V aqui vai ser o final, porque ele sobe, 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 para e é zero, e depois cai. E o meu V0, na verdade, é o quê? É o meu Vy, né? Então, eu vou ter que Vy é igual a GT. Mas o Vy é quem? O Vy, ele é V0 seno θ. Então, eu tenho que... Eu já vou inverter, tá? Eu tenho que GT é igual a V0 seno θ. Se você não sabe fazer, passa para cá, passa para lá, depois multiplica por -1, você vai ver que vai chegar nesse mesmo resultado. Então, eu vou ter que ter o meu tempo é V0 seno θ dividido por G. Só que, lembra, isso aqui é o tempo de subida. E eu quero o tempo de subida e descida, porque é o alcance máximo dele, então vai ser o meu tempo de subida mais descida. Então, eu vou ter o quê? Eu vou botar aqui um T duas linhas, que é o tempo de subida e descida, 2V0, multiplicando, porque ele é igual, né? Dividido por G. Então, encontramos, já temos o tempo... Deixa eu isolar aqui, né? Já temos o tempo de subida e descida. A gente vai precisar de uma outra coisa. A gente vai precisar encontrar a altura máxima desse cara aqui. Qual vai ser a altura máxima? A gente pode calcular Torricelli, né? Que é igual ao quê? V quadrado é igual a um V minúsculo, né? V0 ao quadrado menos 2GH. Esse H é o H máximo. Aqui nesse caso é VY, né? Toda hora eu estou indo direto ali botando V0. É VY ao quadrado, então tenho que substituir. Vou jogar o VY para cá, fazer todas as multiplicações aí por -1. E eu vou ficar com o quê? Na verdade, eu só joguei para cá. Isso aqui vai dar 0, né? Porque a velocidade final lá é 0, quando ele chega aqui em cima é 0. Então eu tenho 2GH Vy ao quadrado. Só que Vy ao quadrado é igual ao quê? A V0 seno θ ao quadrado. Então, eu vou ter V0 ao quadrado seno θ ao quadrado. Então, a minha altura máxima, ela é o quê? Ela é V0 ao quadrado seno θ ao quadrado dividido por 2G. Bom, então eu encontrei, eu tenho Vx, eu tenho a altura máxima, deixa eu marcar aqui, e tenho o tempo. O que eu preciso saber da minha aceleração horizontal, AX? Lembra que esse movimento aqui do Vx, ele é comumente o quê? Constante. Só que nesse caso, a gente tem essa força aqui, P4, né? P4 contrária ao movimento. Então a gente pode dizer o quê? Que a força resultante é igual a P dividido por 4. Mas quem é a força resultante? É a massa vezes a aceleração x. Quem é o peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade dividido por 4. Eu posso cortar esse m com esse m. Então eu tenho que AX é igual a G dividido por 4. Olha que interessante. Vamos lembrar aqui dessa equação. Ó.
S igual a S0 mais Vx, T, que é o V0, menos, tem uma força contrária, AX tempo 2, esse tempo é aquele T duas linhas, dividido por 2. Olha só, ele fala que ele quer saber o quê? Quando isso aqui, né, que é a distância máxima, vai ser igual à altura máxima. Então, eu tenho o H máximo, eu tenho o Vx, eu tenho o tempo, eu tenho a aceleração x e eu tenho o t duas linhas, né? O que eu posso fazer? Eu posso só substituir tudo e encontrar o resultado. Vamos começar a fazer então? O S, ele é o H máximo. Então, eu vou ter aqui, ó, V0 quadrado. Cuidado aqui que é muita informação para não errar, tá? Seno θ ao quadrado dividido por 2g, que vai ser igual. O S0 eu posso considerar zero. O Vx, quem é o Vx? O Vx, ó, é V cosseno θ. Então, V0 cosseno θ. O T duas linhas, eu tenho algum aqui, ó, em algum lugar. Ele é 2 V0 seno θ dividido por G, menos AX é o quê? Ó? AX é G dividido por 4, dividido por 4, vezes o meio, né? Esse meio que está aqui, vezes o meio, e o quê? O tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado é 2 V0 seno θ dividido por G elevado ao quadrado. Vê aí se eu não errei nada. Bom, então vamos lá. Vamos resolver essa parte de baixo, depois eu vou ter que terminar aqui nesse espaço. Vamos lá, eu tenho V0 ao quadrado, seno θ ao quadrado, dividido por 2g. Vai ser igual aqui, ó, V0 ao quadrado, ó, esse com esse, só que tem o 2 ali, então vai ficar 2 V0 ao quadrado, seno θ, cosseno θ, dividido por quanto? Dividido por g. Menos, olha aqui que interessante, ó, g vezes 1 vai dar g, g dividido por 8, vezes, eu tenho 4 aqui, ó, que vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4. Aqui não tem ao quadrado, eu botei, mas não tem. 4 V0 quadrado, seno θ quadrado, dividido por quanto? Por g quadrado. Por g quadrado, acho que está faltando um g aqui em algum lugar. Não está faltando nada não. Agora vamos começar a cortar. Eu tenho g, olha só, posso cortar esse g quadrado com esse g aqui, certo? Eu tenho g embaixo de todos os denominadores, né? Então posso cortar esse g com esse g e com esse g. Eu posso cortar, ó, esse seno ao quadrado com esse seno aqui e com esse seno ao quadrado. Então agora vou reescrever em cima, me desculpa aí pela falta de organização. Agora eu vou reescrever tudo aqui, ó. Ah, e posso cortar também todos os V0, V0 ao quadrado, ó. Corto esse, com esse, com esse. Olha só que interessante. Posso cortar aqui também, ó. Esse com esse eu vou ficar com 2. Acho que eu cortei tudo. Vamos lá, então eu tenho seno θ dividido por 2. Aqui, ó, seno θ dividido por 2. 2 cosseno θ. 2 cosseno θ menos o quê? Ó? Seno θ dividido por 2. Seno θ dividido por 2. Vou passar esse seno θ para lá somando. Eu vou ficar com seno θ dividido por 2 mais seno θ dividido por 2 igual a 2 cosseno θ. Aqui tu já está vendo que já encontramos a solução. Seno θ dividido por 2 mais seno θ dividido por 2 vai dar seno θ igual a 2 cosseno θ. Isso
eu posso simplificar não, passar o cosseno θ para cá dividindo, vou ficar seno dividido por cosseno igual a 2. Seno dividido por cosseno a gente sabe que é tangente, então eu tenho que tangente é igual a 2. Então eu posso dizer que o arco tangente de 2 é o que a gente... De 2, né? Saiu 2 aqui, saiu. De 2 é o que a gente está procurando. É exatamente o ângulo que forma, né, do V0, esse ângulo aqui, né, com a superfície, o ângulo θ. Resposta certa é a letra A. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer coisa deixe aí nos comentários e até a próxima.